relembrar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração para lembrar os irmãos, apenas para lembrar os irmãos. A carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o verso 20. Quando o Senhor balbuciou ao meu ouvido, Ele falou exatamente isso: lembre-os. E eu quero lembrá-los dessas coisas que falarei. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Já está na tela para quem não tem a sua Bíblia. E diz assim: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Vocês podem ler comigo, por favor, ou sozinhos, aliás? Leio esse texto. 1, 2, 3. Amém. Queridos, obviamente que a maioria dos irmãos conhece essa trajetória de Paulo e que peço licença para não expô-la, em razão de que ele estava no final de sua vida e ministério, e ele deseja compartilhar com Timóteo algumas verdades básicas, e ele escreve 2 cartas para isso. Deixa Timóteo em um tom pastoral, cheio de conhecimento e de saber, especialmente com palavras de conforto, de alento, de direção, cheio de palavras proféticas, fazendo com que Timóteo transmita ao povo as verdades, mas com a consciência de que tudo estava prestes a acontecer, como estamos exatamente nesse mesmo limiar nos dias de hoje. E ele deixa algumas considerações nesse capítulo 4, justamente expondo como que um gesto de despedida. Até porque depois dessa carta, poucos dias depois, ele fora decapitado. É diante disso que ele deixa essas palavras, mas que agora no capítulo 4 e no versículo 19, ele deixa uma saudação a pessoas que foram importantes a ele, assim como mencionou outros irmãos nos versículos anteriores, como que querendo fazer a Timóteo tomar conhecimento de onde estão as equipes que andaram com Paulo ao longo da jornada e qual foi o fim de cada um deles. A ideia de Paulo era justamente deixar Timóteo consciente e ciente de onde as pessoas que caminharam e trilharam ao longo dos anos de ministério paulino, ele pudesse agora ter a certeza plena de que foram bem instruídos, guiados, e aqueles que não deram certo, de igual modo, ele deixa exposto aqui. Parece, portanto, uma carta de despedida. E normalmente a gente, ao olhar esse texto, ficamos assim um pouco atônito, porque quando se escreve algumas cartas, as saudações se dão logo no início da carta. As lembranças das pessoas são ditas no início e não no final. Mas ele inverte as questões. E aqui no final, o versículo 20 do qual lemos parece que está um pouco destoado de todo o contexto do texto. Justamente porque ele faz uma pausa e fala desses 2 personagens que foram muito importantes ao longo de sua vida. E ele dá a Timóteo a fala para que saiba onde estão estes. E a sua informação me veio ao coração de uma forma muito singela há algum tempo atrás. E o Espírito Santo me fez lembrar hoje e me comissionou para que pudesse lembrá-los desse texto e deste acontecimento aqui, onde Paulo diz a Timóteo de maneira clara a informação sobre o Erasto e sobre o Trófimo. O Erasto, ele diz que ficou em Corinto. Agora, o Trófimo, que de igual modo era companheiro, Paulo diz que ele não ficou, mas que ele fora deixado. Então diga para quem está ao seu lado, assim, como que um título desta meditação. Diga assim: os que ficam e os que são deixados. Perceba que Paulo traduz isso ao nosso coração e o Espírito Santo me faz compreender de forma prática e simples. Pois a palavra ficar, do verbo ficar aqui, onde ele diz que o Erasto ficou em Corinto, tem dentro da sua semântica, dentro da sua
a origem da palavra, a ideia da liberdade, do tom de escolha, a ideia do desejo pessoal, da vontade própria. Quando expressa a palavra ficou, ele está dizendo que o Erasto expressou um desejo de ficar em Corinto. E Paulo respeitou a vontade de Erasto de ficar em Corinto. E o fato dele ter ficado em Corinto, respeitando a sua vontade, faz-nos compreender que, embora os motivos não sejam expostos aqui, podem ser extraídos das mais diversas ideias, os mais diversos motivos pelo qual ele quis ficar em Corinto. Talvez ele quis ficar para estar com amigos, com a família, para atender negócios, para cuidar das coisas pessoais, quem sabe até relacionamentos ou coisa parecida. Mas retrata exatamente a sua vontade. Em respeito à sua vontade, ele ficou em Corinto. É claro que eu quero crer que o apóstolo Paulo traduz isso como que um sentimento de que pela vontade de Paulo é que estes dois estivessem consigo em Roma. Até porque ele lamenta isso nos versículos anteriores, que ninguém esteve com ele na sua defesa junto a César, mas que Deus apenas e suficiente lhe assistiu. Obviamente que ele faz isso como que um lamento. É por isso que agora ele deixa claro dizendo que o Erasto desejou ficar em Corinto. E ele ficou em Corinto. Obviamente quero dizer que Paulo queria que o Erasto tivesse seguido com ele, mas que este respeitou sua vontade. Mas quanto ao Trófimo, a informação que Paulo dá é um pouco diferenciada, porque ele diz que o Trófimo não ficou em Mileto, mas que o Trófimo foi deixado em Mileto. E a palavra deixar, no mesmo tempo verbal da palavra ficar, tem uma conotação semântica diferente. A etimologia dessa palavra traduz um contexto completamente diferente, porque a palavra deixar, ela está conjugada ou ligada semanticamente dentro da mesma ideia de obrigação, como que foi obrigado a fazer. Isso quer dizer que o Trófimo desejava estar com Paulo na jornada, mas em razão de algo que o debilitou, em razão de algo que ele não pôde, então ele foi deixado. Isso quer dizer que, com certeza, o desejo do coração de Trófimo, diferente do Erasto, era ter seguido com Paulo até Roma e ter o acompanhado até o fim do seu julgamento. Mas em detrimento de sua enfermidade, de seu problema pessoal, Paulo, que gostaria que o Trófimo estivesse com ele de igual modo, foi obrigado a deixá-lo em Mileto. Então existe uma diferença radical aqui. A primeira é que um desejou ficar e ficou por escolha, por um sentimento. O segundo gostaria de ter ido, mas não pôde ir, porque algo o prendeu, algo o segurou, algo o impossibilitou, a saber, a sua enfermidade. Isso nos faz compreender que se Paulo escreve dando essa informação acerca dos dois, obviamente ele está em um outro destino, Roma, e que em Roma gostaria que esses aqui chegassem. E é bem verdade que quando você faz análise dos relatos de Paulo, o desejo do coração de Paulo e a palavra de Deus a Paulo é que ele terminaria os seus dias em Roma, que o seu destino final era Roma, que ele chegaria em Roma e que ele terminaria o seu ministério em Roma, que de lá ele chegaria no céu e pôde de fato dizer a Timóteo como quem despede em alto e bom tom: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. É como quem está dizendo: eu cheguei onde eu queria chegar, eu concluí a minha caminhada, eu estou pronto, como ele diz no mesmo texto, a entregar o meu corpo como libação, como oferta ao Senhor. E de fato isso aconteceu poucos dias depois. Perceba, portanto, que poderíamos identificar nessas três pessoas que está aqui no texto, a saber, o Erasto, o Trófimo e o Paulo, quem escreve a carta. Três personagens que representam-nos em grande potencial. Três grupos de pessoas que evidentemente estão trilhando conosco no Evangelho.
3 grupos de pessoas que vivem e que infelizmente estarão adequados a esse mesmo contexto. O primeiro grupo, representado por Erasto, é o grupo daqueles que escolhem ficar, daqueles que preferem ficar, daqueles que optaram por ficar, daqueles que desejaram ficar. É o grupo daqueles que ouvem o Evangelho diariamente, ouve a palavra do Eterno, tem entendimento das benesses de Jesus, frequenta cultos, ouve-se mensagens, pregações, hinos, mas quando convidado a estar tomando uma decisão a Cristo, sua palavra obedece sua escolha e diz: hoje não, amanhã talvez, posterior a isso talvez, como pregou o pastor Sérgio hoje pela manhã, daqui a um tempo, quando eu enterrar os meus pais, quando eu desfrutar um pouco mais da minha vida, quando eu passar a minha juventude, quando eu me tornar mais velho, então deixa eu curtir a vida um pouco, depois eu me comprometo com esse Evangelho. É uma opção, é uma escolha. Nós só podemos anunciar o Evangelho às pessoas, mas a escolha de aceitar pertence a cada um, e o próprio Deus respeita isso, a palavra inteira respeita isso. Ninguém é obrigado a receber o Evangelho, ninguém é obrigado a receber Jesus. É por isso que Jesus diz: quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma escolha. Eu tenho esse poder, eu tenho esse arbítrio, eu tenho essa liberdade, um poder. Eu posso segui-lo, eu posso rejeitá-lo, eu posso querer ir, eu posso querer ficar. É o grupo de Erasto. Nós podemos representar de igual modo o grupo do Trófimo. O grupo do Trófimo é um pouco diferente, porque é aquele que quer ir, mas não pode. Queria estar no destino final com Paulo, mas não tem jeito. Sua vontade era ter chegado até lá, mas ele foi impossibilitado. Representa o grupo daqueles que caminham no meio de nós, que cantam, que louvam, que têm cartões de membros, que dizem ser membros de igrejas, de denominações, seja da Boas Novas, seja de outras igrejas, mas que de alguma maneira está enfermo, doente, seja doente de alma, seja doenças de amargura, seja doenças espirituais, doenças que impedem comunhão, que impedem santificação, que impedem andar com Deus, que impedem sentir a presença do Senhor, que impede glorificá-lo, que impede viver aos seus pés, doentes, a aparência de boa vida, mas por dentro, como disse Jesus à igreja de Laodiceia, tem a aparência de que vive, mas estás morto. Gente que até apresenta-se como cristãos, mas por dentro está meio que machucado, adoentado ou adoecido, e por essa causa, impossibilitado de andar, de prosseguir, não consegue andar com a coletividade, não consegue ter a mesma visão, não consegue ter a mesma comunhão, não consegue ter os mesmos pensamentos, não consegue participar do mesmo pão, não consegue ter esse sentimento de compartilhar. Doente, não dá para ir, não dá para chegar até o fim, tem que ser deixado para trás, porque atrapalha a jornada dos que têm que prosseguir. Foi o que aconteceu com o Trófimo. Mas de igual modo, existe um terceiro grupo implícito nesse versículo, do que Paulo representa esse grupo, aqueles que chegaram ao final, aqueles que estão no caminho correto, aqueles que estão prontos a serem chamados, aqueles cuja vida já está no Cristo, aqueles cuja salvação está guardada, aqueles cuja alma está protegida, aqueles cuja presença de Deus é a garantia de sua salvação, aqueles que sentem de fato e verdade que sua alma está em Deus, em qualquer lugar que esteja, em qualquer momento que vive, em qualquer luta que atravessa, ele está em paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo: eu estou combatendo o bom combate. Ele já combateu, mas nós estamos no caminho. Esses 3 grupos estão no meio de nós. Existem aqueles que ficarão,
Existe aqueles que serão deixados, mas existe aqueles que serão arrebatados e subirão como a noiva do Cordeiro. Dentro dessa perspectiva desses três grupos, é necessário lembrá-los de que para estes todos possui uma espécie de recompensa, de premiação. Os dois primeiros grupos, representados por Erasto e por Trófimo, ambos não chegaram ao destino que Paulo chegou. Ambos não chegaram a Roma. E fazendo essa analogia, trazendo para o contexto espiritual, conjecturando como grupos desse tempo presente, naturalmente, que terão aqui, dentro dos mesmos contextos, os que ficam e os que serão deixados. Ambos não chegarão ao reino do eterno. Nem os que ficam, nem os que serão deixados subirão com o Cordeiro às bodas. Ambos estarão, portanto, no mesmo lugar. Então, de três grupos, sintetizamos para apenas dois: os que ficam e que são deixados, e aqueles que chegarão ao destino final. Agora eu gostaria que você olhasse para quem está pertinho de você e diga em qual grupo você está: nos que ficam e que são deixados, ou naquele que chegará ao destino final? Qual grupo você está? Permita tentar lhe expor qual é a recompensa de ambos os grupos. Todos eles têm a sua recompensa. E a recompensa dos que ficam e que são deixados é anunciada pelo próprio Jesus e demonstrada pelos próprios apóstolos ao longo de muitas missivas. Perceba que Jesus disse que a premiação destes não tem um nome muito bacana. É chamada de aflição dos últimos dias. É chamada de grande tribulação. Os apóstolos disseram que essa premiação é chamada de o dia da vingança de nosso Deus, o dia do juízo de Deus, a angústia das nações. Em outros textos, a angústia de Jacó, referindo-se a Jesus, a esse tema, como que a premiação destes é um período de 7 anos de dor, do que ele chama de grande tribulação. Tribulação tal qual nunca houve antes desse tempo, e nem depois desta haverá outra de igual modo. Afirmando-nos ele, de que esta premiação é justamente para aqueles que ficam e que são deixados, deixando-nos claro que aqueles que nele confiar serão livres dessa ira vindoura, guardados por ele das dores da grande tribulação, embora sendo afligidos pelos momentos do princípio de dores. Perceba, portanto, que a própria palavra deixa-nos um histórico bastante amplo de quais são os prêmios decorrentes dentro desses 7 anos. E você pode acompanhar esses prêmios um a um, que são relatados a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. E é o que virá a esse mundo de trevas. Talvez você não tenha percebido, mas parece que o mundo está se convergindo para o imediato acontecimento das palavras proféticas de Jesus. Os sinais de sua vinda são mais do que evidentes. Se torna até obsoleto se lembrar de terremotos, de fome, de pestes, de tanto que a gente acostumou a ver. Mas outros sinais mais evidentes, manifestações práticas do Israel restaurado, situações proféticas cumpridas, como palavras ditas por Ezequiel em relação à Síria, a destruição de Damasco, que aconteceu o ano passado. Tudo está convergindo para um tempo presente. Há 2 semanas o Papa desse tempo disse que é chegado o tempo de estabelecer um governo único global. Ele disse há 2 semanas atrás. A plataforma está sendo montada para o estabelecimento do governo do anticristo. Só não vê quem não quer ver, só não entende quem não conhece a palavra. Portanto, os sinais da vinda do Cristo estão declaradamente cumpridos. Ele disse que deveríamos estar atentos a estas coisas. Quando virmos, diz, aparência do mal, na perspectiva do levantar, da manifestação do anticristo, era para estarmos apercebidos
Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 7, dizendo que antes de que o Cristo arrebate a sua noiva, veríamos a plataforma do anticristo sendo montada. Embora não iríamos conhecer a pessoa do anticristo, mas sim a sua plataforma sendo montada, o seu sistema de governo sendo montado. Os blocos comerciais do mundo inteiro já se convergem para estabelecer uma moeda única global, para que haja o comércio global nos 10 blocos de nações. Perceba que o mundo entende essa linguagem, e o Cristo nos assegura de que esses dias de dor, do qual ele chama de grande tribulação, que é um período de 7 anos segundo a Bíblia, e nesse período de 7 anos, 21 recompensas serão derramadas sobre os que ficam e os que são deixados. Estas recompensas são divididas em 3 séries de 7 recompensas cada uma. A primeira são 7 selos da justiça divina. A segunda são 7 trombetas da ira divina. Já a terceira são 7 taças do juízo divino. Perceba que esse derramar não acontece tudo de uma vez, mas é um após o outro. Não é simultâneo, é contínuo, ao longo de um período de 7 anos. Porém, com uma incidência radical da segunda metade dos 3 anos e meio posteriores ao final. Perceba como se desenrola. Você vê isso relatado amplamente no livro do Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 16. No capítulo 6, logo nos versículos 1 e 2, você vai ver a primeira situação acontecendo, a primeira recompensa, onde o primeiro selo é aberto, quando a igreja é arrebatada, é tirada da terra e entra no reino eterno para estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então inicia-se na terra o período de premiação dos que ficam e dos que são deixados. E o primeiro prêmio é dito que João olha e vê quando o Cordeiro abre. O Cordeiro está no céu, juntamente com a noiva, que você percebe no capítulo 5, dos versículos 1 ao 14, onde a noiva é recebida no céu, antes do derramar das pragas. Quando João vê, imediatamente o Cordeiro abrindo um livro selado com 7 selos, e o primeiro selo é aberto, e aparece um cavaleiro montado sobre um cavalo branco, e esse cavaleiro tem um arco em sua mão, e diademas em sua cabeça, e a Bíblia diz que a fala sobre ele é que ele saiu vencendo, e para vencer. Ele não é o Cristo, ele é uma figura copiosa do Cristo, mas sim o anticristo, porque o Cristo aparece no capítulo 19, montado de igual modo num cavalo branco, sim, um vestido branco todo, e na sua coxa, no seu vestido, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem para julgar o mundo depois de 7 anos. Portanto, o primeiro que aparece é uma imitação bem capenga, bem fraquinha do grande Senhor que há de vir. Esse anticristo, ele vem para estabelecer o seu domínio de 7 anos, um domínio de dor, um domínio de ira, um domínio de raiva, um domínio de assassinato, de morte, de crueldade. Veja o que segue o seu governo. Logo depois que o primeiro selo é aberto, o segundo selo é aberto no versículo 3, e quando aparece diante de João um cavaleiro montado sobre um cavalo vermelho, e esse cavaleiro traz uma espada enorme em sua mão, e ele vem trazendo violência, guerra, mortandade sem fim. É dado a ele a liberdade de matar e promover todo tipo das mais violentas atrocidades contra o ser humano. Se agora a gente se assusta, você não tem ideia do que vai ser durante o período da grande tribulação. Quando você for ao Camboja, você vai visitar uns lugares como o Killing Field, um dos campos de concentração, onde mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Você vai andando por alguns
metros assim, e você vai vendo as caveiras e os ossos saindo do chão das milhares e milhares de pessoas que eram mortas ali. Nada se compara a essa violência, senão o da Segunda Guerra Mundial. Mas soma-se tudo isso e não há de comparar com o que há de desatar no segundo selo. Logo após essa violência promovida por esse cavaleiro, aonde a pretensa ideia é promover o primeiro cavaleiro, então o terceiro selo é aberto e aparece um cavaleiro montado sobre um cavalo preto. Esse cavaleiro tem uma balança em sua mão. Ele é chamado de fome. Ele vem promover a morte por meio da fome de maneira global em toda a terra. Por que ele vem fazer tudo isso? Porque alguém tem que promover o anticristo. É um governo mundial. O anticristo precisa ser amado por todos, e para ser amado por todos, ele precisa resolver o problema de todos. O segundo cavaleiro promove a guerra, então o anticristo pacifica os povos. O terceiro cavaleiro promove a fome e a desigualdade, então o anticristo distribui riquezas para todo mundo e acaba com a fome global. Ele passa a ser amado, endeusado, importante para todas as pessoas. Mas então vem o quarto cavaleiro, e esse tem uma aparência horrorosa, porque ele está montado sobre um cavalo amarelado, e o seu nome é Morte e Inferno. Esse cavaleiro vem de igual modo para ceifar as vidas, e a Bíblia diz que é dado a ele o poder de ceifar uma terça parte dos homens que estiverem vivendo, dos que ficaram e que foram deixados nesse período. Perceba que dor. Diz a Bíblia que esse cavaleiro vai se utilizar de todo tipo de elementos de morte, de pestes, de guerras, de fome, de tantas coisas. Isso já caminhando para o fim da primeira metade da grande tribulação. Quando você seguir no texto, no capítulo 6, dos versículos 14 em diante, você vai ver o quinto selo sendo aberto. Mas este selo, João já vê as almas daqueles que serão mortos durante o período da grande tribulação, as vítimas da carnificina do anticristo, das pessoas que não conseguiram subir no arrebatamento, mas que de igual modo continuaram crendo como um efeito retardatário da graça, e não aceitaram o domínio do anticristo. E são os mártires da grande tribulação. Estão debaixo do altar clamando por vingança, e o anjo diz ainda a eles: aguenta mais um pouquinho, porque tem mais um grupo que vai se juntar a vocês aí. Perceba que abre-se em seguida do quinto selo o sexto selo, e quando desata o sexto selo, parece que alguém pega a terra e chacoalha ela assim, pois a Bíblia diz que tem um terremoto tão grande, mas tão grande, que nunca houve um igual, e nem depois desse haverá outro similar. Perceba que o desastre que ocorre aqui é tão veemente que as ilhas desaparecem, diz o texto. Os montes e as montanhas tremem de tal modo que eles vêm abaixo. Não fica um prédio em pé, uma hidrelétrica em pé. Ondas gigantescas varrerão as partes litorâneas. Catástrofes tão imensas que continentes serão abalados. As placas tectônicas como que serão movidas de lugares, e a terra inteira será abalada. Diz a Bíblia que isso é tão grande, tão forte, que os que ficam e que foram deixados começam a olhar ao céu e a clamar e a dizer: montes, caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono. Tal é o ardor da dor dessas pessoas. O que virá é tão terrível que não conseguimos conceber em nossa mente. Os filmes de ficção não são capazes de retratar as dores que estarão expostas aqui. Logo após o sexto selo, o sétimo selo é aberto, marcando o fim da primeira metade, isto é, 3 anos e meio de premiação, para dar início a 3 anos e meio para completar 7 anos de grande tribulação. Segundo o profeta Daniel, essa é a última semana das 70 semanas da qual ele anuncia, e ela se separa ao meio, que é para o domínio do anticristo. E o sétimo selo é aberto, de forma que quando ele é aberto, aparece no céu, e João vê no céu, capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1 e 2, João vê no céu
7 anjos que aparecem cada um com uma trombeta na mão, em pé diante de Deus, e eles estão prontos para tocar. Cada trombeta dessa traz uma dose da ira divina. A justiça do Eterno foi demonstrada por meio da ação do anticristo. A colheita dos que ficam, que são deixados, é através das patas, das mãos, dos chifres do anticristo. Mas agora as 7 trombetas são preparadas a tocar, e a Bíblia diz que o primeiro anjo toca a sua trombeta. Perceba que antes do seu toque, quando eles aparecem, a Bíblia diz que há de imediato um silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que em todo tempo, quando ela se refere ao céu, chama o céu de um lugar de muitos louvores, de barulho incessante, de adoração intermine. Em todo tempo eles estão adorando ao Eterno. Mas quando esses 7 anjos aparecem, cada um com uma trombeta na mão, então tudo para. As trombetas reluzentes, vistas por todos os que estão lá, fazem com que suas bocas se calem, e um silêncio de meia hora em nosso tempo ecoa no céu. Por que o céu para? Justamente por causa do ardor e da dor das vozes das 7 trombetas. É tão terrível que há um impacto no céu. Os próprios anjos ficam impactados com aquilo que vai acontecer com essa terra. E diz a Bíblia que a primeira trombeta é tocada, e quando o seu som ecoa sobre o cosmo, diz a Bíblia que cai sobre a terra uma grande saraiva, uma chuva de pedras misturadas com fogo, sangue e enxofre, e queima uma terça parte de tudo aquilo que é verde, de tudo aquilo que é floresta, de tudo aquilo que é horta, de tudo aquilo que é pasto, de tudo aquilo que é bonito, de tudo aquilo que é alimento, de tudo aquilo que é saudável. Essa chuva de pedras queima e destrói uma terça parte da terra. Se fosse agora, iriam dizer que o Bolsonaro é o anticristo, que queimou uma terça parte da terra. Mas a segunda trombeta logo depois dessa é tocada, e quando o barulho dessa trombeta ecoa nos céus, conforme você pode perceber, parece que alguém corta no espaço um meteoro, e ele se desloca em direção à terra. Algo como um grande monte fervendo vem em velocidade e se choca no mar. E diz a Bíblia que o impacto dele provoca tal mortandade que uma terça parte do mar, ou dos oceanos e dos mares, é transformado em sangue. Quando a Bíblia diz uma terça parte, não está dizendo que vai cortar em fatia, mas está dizendo de que cada lago, cada mar, cada oceano, uma parte dele será transformada em sangue. E evidentemente tudo que vive nessas águas, como diz o texto, morrerão. Logo após a segunda trombeta, a terceira trombeta é tocada. De igual modo a ira vai se aumentando. Mas agora percebe que João vê como que um outro terremoto, aliás, uma outra tocha, um outro meteoro, e este cai na terra e perfura e atinge os lençóis freáticos, onde ele transforma a água potável em água amarga como absinto. Uma terça parte das águas potáveis são transformadas em águas contaminadas, e quem bebe dessa água morre por causa do veneno. A terra inteira sofrerá. É por isso que Amós disse que nesse tempo as pessoas matarão por causa de um copo d'água, desesperados, sendo um copo d'água por o salário de um dia. Dentro da perspectiva bíblica, 100 a 150 reais
um copo d'água nesse período de grande tribulação. Tal vai ser a angústia que as nações serão submetidas. Logo após a terceira trombeta, a quarta é tocada. Mas esta, de igual modo, aumenta a dor, porque ela causa uma ferida no sol, e o sol sofre uma explosão, e uma terça parte da sua luz perde o brilho, e portanto agora uma terça parte do dia fica à noite, escuridão total. Mas eu quero que você se lembre que as hidrelétricas foram destruídas no sexto selo. A luz se perdeu por conta das catástrofes. Imagine a terra em total confusão, tal angústia, tal domínio, tal dor. Logo após a quarta trombeta, então a quinta trombeta é tocada. Terrível essa trombeta. Não há nada comparado a ela, senão as outras que virão, as taças. Pois a Bíblia diz que João viu, ao toque da quinta trombeta, capítulo 9 do Apocalipse, uma estrela já caída no chão. Estrela caída não é outro senão Satanás. E essa estrela caída foi dado a ele a chave do poço do abismo, onde estão aprisionados os mais terríveis anjos ou demônios, desde que foram rebelados no céu. Se achamos que o inferno que está sobre o mundo agora é dolorido, não temos ideia do que está aprisionado. Pois Judas disse que se Deus não aprisionasse esses demônios das prisões eternas, o mundo não existiria. Tal é a ira, tal é a violência, tal é a raiva que eles possuem. E diz a Bíblia que essa estrela, cujo nome é Abaddon ou Apolion, o destruidor, libera essa prisão e sai dessa prisão como que fumaça de uma grande fornalha. Milhões e milhões de demônios, dos quais são aparências como que gafanhotos, com corpos de cavalo, asas como que asas de águia, porém de ferro, suas cabeças como que cabeça de homem, dentes como dentes de leão, cabelos como cabelos de mulheres, aguilhões como aguilhões de escorpião. E eles têm o poder de ferir o homem, os que ficam e que são deixados, mas não de matar. O poder que lhes é dado traz ao ser humano que aqui tiver a dor da sua ferida, fará com que o homem e a mulher que ficaram sofra 5 meses sem morrer. Diz a Bíblia que nesse tempo os homens procurarão a morte e não acharão, tirarão a própria vida, mas a vida continuará. Se você assiste filmes de zumbis, essa é a cena: mortos-vivos sobre a terra. Isso não é a minha história. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ler exatamente isso na sua Bíblia. E não há sequer uma vírgula que não deixe de se cumprir. Pois disse Jesus: nem um jota, nem um tio dessa palavra deixará de se cumprir. Fiel é a Escritura, diz o Senhor. Às vezes as pessoas dizem: eu não acredito nisso. Problema de quem diz. Acreditando ou não acreditando, irá acontecer. Estando pronto ou não estando pronto, irá acontecer. É por isso que disse Jesus: vigiai, porque não sabeis a hora em que o ladrão entre em sua casa. Estejais atentos, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando termina o toque da quinta trombeta,
Eu não consigo imaginar as dores acumuladas ao longo desses cataclismas. Então aparece uma águia no céu voando e clamando com voz profética, dizendo: ai, ai, ai dos que ficam e dos que são deixados. Por quê? Por causa das outras vozes, das outras trombetas que ainda hão de tocar. Uau! As dores não só se avolumam, mas elas se tornam imensamente insuportáveis. A sexta trombeta é tocada e o diabo lidera um exército de 200 milhões de cavaleiros, do qual tem o poder agora de matar uma quarta parte daqueles que estavam ali. A sétima trombeta é tocada. Quando toca-se, ouve-se no céu raios e trovões. E João vê um movimento no céu. E uma voz ecoa do céu dizendo: está feito. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Deus e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Já é o final da grande tribulação, a última etapa. Porque ninguém suportaria mais do que uma semana as coisas que ainda virão. Quando essa sétima trombeta toca, aparece lá no céu outros 7 anjos, e cada um destes com uma taça na mão. A taça que cada um desses anjos trazem possui algo dentro dela, do qual a Bíblia chama de os juízos de Deus. Mas essas taças, diz a Bíblia, que são as orações dos santos, que eles armazenaram em suas taças, mas que agora serão derramadas sobre a terra. Mas não descem como orações, desce como o cálice do juízo divino. A primeira taça é derramada, Apocalipse 16. E a Bíblia diz que sobre os que ficam e que são deixados, que ainda estão vivos, explode no corpo dessas pessoas úlceras, no corpo todo, feridas abertas. A palavra usada aí é a palavra elcos, que significa carne apodrecida, enquanto o corpo está vivo. Explode como que lepra apodrecida. E diz a Bíblia que a dor é tão grande que os homens rapam e coçam e mordem as línguas de dor. A segunda taça é derramada. Então todos os mares são transformados em sangue. Quando olha-se do céu à terra é vermelha por causa do sangue. E tudo que é vivo no mar morre por causa do sangue. A terceira taça cai sobre as águas. Não fica um ponto de água potável que não seja transformada em sangue. A quarta taça eclode de tal maneira que promove uma quentura absolutamente terrível sobre a terra. Porque uma vez que a quarta trombeta explodiu uma parte do sol, a quarta taça encandece o sol, e ele se torna mais quente. E diz a Bíblia que os homens que estão com as feridas abertas, sem água, sem comida, agora são queimados vivos pelo calor do sol. Mas a quinta taça é derramada. Então o sol se afasta e o trono do anticristo se torna tenebroso. Isso fala de um frio estarrecedor, mesmo debaixo da luz do sol, cortante, a ponto de aquelas feridas queimadas pelo sol promove tanta dor que eles não suportam e blasfemam de Deus. Talvez se pergunta: por que tanto juízo assim, se Deus é um Deus de misericórdia? Exatamente.
só das boas novas. Já fazem 2000 anos que a igreja está anunciando o amor de Deus, mas as pessoas continuam optando por ficar, continuam entenebrecidas em suas doenças espirituais. Percebe-se que então, no juízo divino, Deus estabelece 3 séries, e ao fim de cada série Ele ecoa do céu dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Em todas as vezes a Bíblia diz: e não se arrependeram de suas obras. Quando cai a 5ª taça, a Bíblia diz que eles não só se arrependeram, mas blasfemavam daquele que está sentado sobre o trono. Tal é a ruindade dos que ficam e que são deixados. Então a 6ª taça é derramada, e ela seca o rio Eufrates, que é sangue coagulado, e abre o caminho para o que sobrou do exército do anticristo, para marchar contra Israel preservado, que aguarda a manifestação do Cordeiro de Deus, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Então o anticristo marcha para a última e definitiva batalha do que eles chamam de Armagedon, ou Megido. E quando partem em direção a Israel, vindo pela região da Síria, passando por Damasco, se aproximando de Israel, a 7ª taça é derramada, mas ela não cai na terra, ela cai no céu, e ela abre um buraco no céu, e uma voz é ouvida dizendo: está terminado, está feito. O anticristo será julgado. Então aparece no céu, Apocalipse 19:11. Imediatamente aparece um cavaleiro enorme, montado sobre um cavalo enorme, branco. Seus olhos brilham como chama de fogo, seus pés são reluzentes como latão polido. Um cinto de ouro é transpassado em seu peito, e na sua coxa, de alto e bom som, de modo visível, se diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas ele diz a Bíblia que ele vem, mas ele não vem só, ele vem acompanhado de milhares dos seus santos. Então ele desce do seu cavalo e vai até o Monte das Oliveiras, e coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, e diz a Bíblia que a montanha se abre em um grande vale, em direção a Megido, segundo diz Zacarias. E quando ela se abre, o exército do anticristo aparece, e ele abre a sua boca, diz a palavra, e com uma palavra de Jesus ordena ao anjo, dizendo: prenda Satanás por 1000 anos. E o Cristo, com uma palavra, vence o anticristo, e todo o exército com ele são destruídos em fração de segundos. Então Israel olha e diz: eis o Messias. Mas a igreja está na retaguarda, glorificada, e vem reinar com Cristo durante 1000 anos sobre essa terra, restaurá-la, reconfigurá-la, prepará-la. Mas isso é um outro assunto. Essa é a premiação dos que ficam e dos que são deixados. Permita-lhe perguntar outra vez. Diga para quem está pertinho de você: em que grupo você está? No grupo dos que ficam e dos que são deixados? Ou no grupo dos que serão arrebatados, dos que chegam ao destino final? Pergunte por favor. Se dirija aí, comunique-se com essa pessoa e diga em qual grupo você está. A hora de sabermos é agora. Posterior à vida, não há outra oportunidade. A hora é agora. Permita concluir essa passagem, porque se existe aqueles que ficam e que são deixados, existe aqueles que serão arrebatados. E como será isso? Embora tenha vos ensinado isso dezenas de vezes, mas disse-me o Senhor: lembre-os. O apóstolo Paulo disse de maneira muito clara: Paulo, como será o arrebatamento da igreja?
E ele diz: oh, é uma verdade absoluta, e vai acontecer mais ou menos assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Paulo diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados até as nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sintetizando o que Paulo diz, como será isso aproximadamente? Bem, uma noite como essa, culto de domingo, terminando o culto, prontos para iniciar uma semana. Então de repente estamos aqui assentados ouvindo o pregadorzinho Fureba. De repente você escuta aí assentado mesmo o barulho de um som extraordinário que você nunca ouviu. Nada parecido na terra, nada igual em qualquer etapa de sua vida. E como esse barulho chegou aqui? Bem, não começou na terra, porque está demonstrado por Paulo que ele começa no céu. E como isso acontece? Bem, está o Cristo assentado no trono com o Pai, partilhando do mesmo trono, pois a palavra diz que ele está sentado à direita de Deus, no mesmo trono. Oh, que coisa linda! Então naquele exato momento, certamente a comunicação entre eles é tão real, que ele sabe o momento exato. Não precisa dizer: vai lá, filho, busca eles agora. Não precisa dar essa ordem, porque a comunicação entre eles é real. Entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo é conjunto. O que passa no coração do Pai, passa no coração do Espírito Santo, que está aqui agora, representando o Pai e o Filho dentro de nós. Ele sabe exatamente o momento. Então, quando esse é o momento, diz a Bíblia que o Cristo precisa vir. Para ele vir, ele tem que sair do trono. Então ele se coloca em pé, e diz a Bíblia que ele não só vai vir, mas ele vem com um grande brado. Por que grande brado? Brado é grito, brado é clamor, brado é ordem. Que ordem é essa? Que brado é esse? Os únicos que sabem o momento e a hora exata de buscar a noiva é a Trindade. Os anjos que estão no céu não sabem, os arcanjos não sabem, eles não fazem ideia, estão adorando de contínuo. Então de repente no céu, ao Cristo se colocar em pé, eu imagino, penso eu, Fernando, que ele vai fazer, é uma conjectura minha, eu penso que ele vai dar uma ordem no céu, e certamente gritará: prepara-se aos céus, porque a noiva vai subir. Eu imagino o céu que não estava naquele momento sim preparado naquela hora, ou seja, não sabiam a hora. Então de repente, mediante a ordem, já se colocam em prontidão. Aqueles que conduzirão a carruagem divina se colocam em prontidão. Aqueles que efetuarão os louvores do capítulo 5 de Apocalipse se colocam em prontidão. Aqueles que cantarão: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, se colocarão em prontidão. Então imediatamente a voz do Senhor é ecoada, e depois da sua voz vem a voz do arcanjo. E que voz de arcanjo é essa? Bem, o arcanjo certamente dará ordem sobre a atmosfera da terra, porque diz a Bíblia, segundo Paulo aos Efésios 6:10, que sobre essa terra existe uma malha, uma cobertura de espíritos desencarnados, tentando bloquear essa terra, achando que é deles esse domínio. Mas quando essa voz do arcanjo for ecoada na atmosfera, e por que ecoa? Olha para quem está ao seu lado e diz: porque nenhum rei vai a determinado lugar sem que antes a sua comitiva abra o caminho. Nenhum rei, nenhum. Esses dias você viu o presidente Bolsonaro chegando na China, e vocês viram que não há sequer um carro nas avenidas. Quem conhece a Ásia sabe que isso é praticamente impossível, não ter nada na avenida, porque é uma loucura de moto e carro para lá e para cá, uma doideira sem fim. Mas por causa de uma comitiva presidencial,
Todo aquele aparato é montado e a avenida fica inteiramente limpa. Os batedores vão à frente, os carros de segurança vão à frente, como que anunciando. Nós estávamos há poucos dias na Tailândia, estava tendo o encontro da cúpula dos países asiáticos, 10 nações economicamente fortes reunidas em Bangkok. E todo um trecho do qual a gente estava hospedado estava dominado pelo exército, e a gente via aqueles carros incríveis, chiques, aquelas coisonas grandes, aquelas motoconas grandes, conduzindo à frente assim. Depois lá atrás vinha o carro do presidente da China, da Índia, toda aquela comitiva. Eu fiquei imaginando se os homens, meramente homens, têm uma comitiva que vai à frente abrindo caminho como reis. Eu fiquei imaginando como será a comitiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores descendo os céus. Vai ser glorioso. Eles dirão: abra o caminho, porque o Rei dos Reis vai passar e a noiva vai subir. Vai ser demais. Vai ser demais. Não vai dar nem tempo de tirar uma selfie, de tão rápido que vai ser. Vai ser maravilhoso. Mas depois da voz do arcanjo, diz a Bíblia que a trombeta de Deus ecoa. A ordem de Deus, como um som de uma trombeta, ela vai ser tocada, irmão. E é maravilhoso esse negócio de trombeta, porque se você fazer uma viagem bíblica, Números capítulo 11, 12, você vai ver a ordem de Deus dada a Moisés, dizendo: Moisés, eu quero que você faça 2 trombetas. Sabe? Faça 2 trombetas de prata batida, fina, de qualidade. A primeira trombeta, Moisés, você faz com um som contínuo, baixo e contínuo. E para que essa trombeta, disse Moisés? Essa é para chamar o exército para se preparar para a batalha. Quando essa trombeta tocar, o exército precisa saber que tem uma batalha a ser travada. Mas faz uma segunda trombeta de ouro puro batido, com som retinido, que seja ouvido à distância. E para que, Moisés? Essa trombeta é para o ajuntamento do acampamento, para que venham a mim, diz o Senhor. Quando você tocar essa segunda trombeta, eles devem vir a mim, onde falarei com eles. Essa é a segunda trombeta, porque a primeira trombeta tocada, o Cristo já tocou, já nos convidou para fazer fileiras ao seu exército, já nos convidou para a batalha, já nos incutiu em sua batalha. Mas agora a segunda trombeta vai ser tocada. Então ele vai dizer: meu Israel, minha igreja, levanta acampamento e vem até mim, eu quero estar com vocês. É quando a segunda trombeta for tocada, a saber, a última trombeta, diz o apóstolo Paulo. Então ela desce aqui onde estamos, e você sentado aí nesse banco, nessa poltrona confortável, de repente você ouve esse barulho incrível, que alguns não ouvirão, mas muitos, eu espero que todos aqui ouçam. E quando ouvir o som dessa trombeta, antes de chegar a você, ela já passou por debaixo da terra, por debaixo das águas, para depois estar na superfície. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que todos aqueles que morreram em Cristo, ao som dessa trombeta, ressuscitarão e subirão até as nuvens para se encontrar conosco nas nuvens. E quando essa trombeta é tocada lá em cima, ela viaja, portanto, no subsolo, em toda a terra, nas águas. Não importa como um cristão fora morto, seja queimado, seja cinza, seja consumido, não importa. Diz a Bíblia que os mares terão que devolver o seu corpo, que a terra terá que devolver o seu corpo. Quando essa voz chegar aos túmulos, por exemplo, o caixão não tem nada, só o pó, mas o som dessa trombeta vai rachar as sepulturas, vai abrir tampa de caixão. Então o pó vai começar a se formar outra vez e se tornar em célula, e as células vão se unir uma à outra e se formar em ossos, e os ossos vão se unir um ao outro e se formar um esqueleto, e os nervos virão entre os ossos e unirão as partes. Então a carne virá sobre os nervos,
e transformará em um corpo. Então a pele virá sobre esse corpo e tornará ele novamente vivo. Mas de repente está lá deitado, é apenas um corpo. E onde estão as pessoas? Elas estão vindo do paraíso, pois eles ressuscitarão, não serão zumbis. E quando entram em seus corpos, eles se colocam em pés. E quando são tirados do solo, diz a Bíblia que eles serão transformados. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se gritará: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ressuscitarão. Aqueles que foram antes de nós, que estão aguardando esse dia. Vai ser maravilhoso encontrá-los, porque quando a voz passar lá por baixo, então ela vai subir essas escadas e vai chegar aqui onde você está. Talvez o barulho dessa voz seja do mesmo tom que disse a João no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. E o tom do barulho que ele ouviu é uma: sobe aqui. Imagine essa voz falando o seu nome: Joseph, sobe aqui. Imagina: Davi, sobe aqui. Quem me chamou? Quando você pensar em perguntar quem te chamou, você vai olhar para o teto. Aí você vai olhar para os irmãos estão subindo assim, e você diz: o que está acontecendo? Eu vou trombar no teto. De repente você começa a passar por dentro do teto, como se o teto não existisse. E quando estiver acima do teto, você vai olhar à sua direita, à sua esquerda. Tem milhares, tem assembleiano, tem presbiteriano, tem batista, tem cristão do Brasil, todos dando glória a Deus. Eles estão subindo agora, porque do céu não tem fronteira, não tem placa, não tem domínio de denominação. É um povo só, todos vestidos de branco, para se encontrar com eles nos ares. Oh, aleluia. E quando chegarmos nas nuvens, eu imagino a glória do reencontro. Imagina, pastor Sérgio, a glória do reencontro, você reencontrar o pastor que te discipulou. Filhos encontrarão seus pais, pais encontrarão seus filhos, ovelhas encontrarão seus líderes, se abraçarão, porque é a glória do reencontro, é a festa dos ares, é a eternidade da ressurreição. Mas de repente, eu sei que cada um de nós, por mais que será bom rever os que partiram antes de nós em Cristo, mas o nosso coração anela por ver aquele que morreu por nós. Então as nuvens se irão dissipar. E quando as nuvens se dissiparem, acima das nuvens, eu o verei de braços abertos, sem cavalo, sem exército, o noivo esperando pela noiva. Oh, que momento glorioso! Então subiremos. Como eu não sei, mas eu quero abraçá-lo, beijá-lo, olhar no olho dele e dizer o quanto sou grato por esse amor. Quero entregar a ele cada uma dessas ovelhinhas e dizer: está aqui o seu rebanho, fiz o que pude. Quero entregar indianos, africanos. Oh, como vai ser bom! Como eu anseio por esse momento. Então, certamente nos braços, lado a lado com Jesus,
deixaremos o campo dessa atmosfera e entraremos com Ele nas mansões eternas. E quando estivermos próximos aos portões eternos, então a igreja gritará em alto e bom som, como o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará em vós o Rei da Glória. E se ouve uma voz de dentro do céu que diz: quem é este Rei da Glória? E a igreja em uma só voz grita: o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória para todo sempre. E entra triunfante nos céus. Eu concluo esse pensamento te levando a Apocalipse 5. Quando a igreja entra nos céus, o Cordeiro sobe diante do Eterno, e João o vê diante de Deus com o livro na mão. Então a noiva fica olhando a atmosfera do céu, e 3 coisas acontecem. Primeiro, um coral majestoso em volta do trono cantam ao Senhor, enaltecem a grandeza de Deus, e diz assim, de maneira muito clara: ao que está sentado sobre o trono seja a honra, a glória, o louvor e o domínio. Depois desse coral, então os anjos se juntam, e a igreja quer cantar, pois a Bíblia diz nos versos 13 e 14 que agora a igreja quer adorar. Os seres celestiais dirigem-se ao trono e cantam a grandeza de Deus no trono, cantam a grandeza de Jesus no trono. O hino que os anjos cantam é diferente do hino da igreja, e é diferente do hino dos anjos e dos anciões. Os anciões cantam ao que está sentado no trono. Os anjos cantam o hino da redenção ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória. Por quê? Porque morrestes e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Mas então a noiva entra. Aqui você pode não cantar nada, mas a noiva entra cantando. Ela entra cantando, e João diz assim: então eu vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, aleluia. Fique em pé, fique em pé. Em qual grupo você está? Dos que ficam e dos que são deixados, ou no grupo daqueles que chegarão ao destino final? Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha. Feche os seus olhinhos. Em que grupo você está? Em que grupo você está? E se a voz for entoada agora, qual grupo estarás? Nos que ficam e que são deixados, ou naqueles que serão arrebatados? Oh. Pergunte para você mesmo: eu estou pronto para subir agora?
estou pronto para ouvir essa voz agora. Se você não estiver pronto, esta noite é noite de concerto. Não espere a trombeta tocar para você se decidir. Se você não se sentir pronto, não há acusação aqui. Absolutamente nada disso. Há temor do Senhor aqui. Então se conserta hoje.